Fala aí, programador, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, galera, e dessa vez um vídeo de introdução e primeiros passos. Isso mesmo. Vamos começar um projeto aqui no canal, muito da hora, que vai envolver bastante coisa bacana. Então vamos lá. Seguinte, a nossa ideia aqui é construir um back-end de uma simples API de vendas, mas o intuito principal desse projeto é mostrar como a gente pode fazer isso utilizando, além do Java e do Spring Boot, o MongoDB, um banco não relacional, né? E o seu modo aqui de trabalhar, que é um pouco diferente do SQL tradicional aí que a gente está acostumado a ver. Então, para contextualizar você sobre o projeto, eu montei esse pequeno diagrama aqui, né? Se é que se pode chamar de diagrama, mas enfim, uma explicação do projeto e do que a gente pretende fazer aqui. Seguinte, a gente vai trabalhar com essas entidades aqui, que no MongoDB chamam-se coleções, e a estrutura delas é exatamente como está aqui, em formato JSON. Mas no Mongo a gente chama isso aqui de BSON, né? BSON. Bom, primeiramente a gente vai ter aqui a coleção que vai representar o nosso cliente, com ID, nome, CPF e os dados aqui do endereço. Perceba que aqui vamos persistir o endereço juntamente com o cliente. Até porque no MongoDB, quando temos esse relacionamento aqui de um para um, e quando uma das partes não pode ser reutilizada, e só existe por um fator primário, que no caso aqui seria o nosso cliente, não faz sentido de eu ter uma coleção separada para ele, e sim persisти-lo junto. Aqui no nosso caso, o endereço, né, junto com o cliente. Mas fica tranquilo, pessoal, a gente vai ver no decorrer do curso essa coisa de um para muitos e etc. Aí. A gente já chega lá. Também vamos ter aqui a coleção de produto, com esses atributos aqui, de nome, é, descrição, categorias. Reparem que teremos uma lista de categorias aqui, que serão representadas pelo ID de cada uma delas. Pensando na SQL, isso seria uma relação de um para muitos, né? Ou seja, um produto pode ter N categorias e uma categoria pode estar em N produtos. Um para muitos e muitos para um, né? Dependendo de onde você começa a referenciar. E aqui temos a coleção de categoria. Essa é um pouco mais simples, apenas com ID, né, nome e descrição. Já aqui, né, temos a nossa coleção principal, a de vendas, né, com os atributos essenciais dela aqui, como data, valor, né, a parte do status e principalmente com os produtos que foram vendidos. E aqui, galera, seria a nossa relação de muitos para muitos lá do SQL. Só que agora aqui no NoSQL, né? Quando a gente trabalha com SQL, tradicionalmente nesses casos, a gente teria uma tabela associativa entre essas duas entidades, chamada, por exemplo, de produto-venda, né? Onde a gente relacionaria o ID do produto, quantidade e ID da venda relacionado. Mas aqui no NoSQL, a gente facilita um pouco a nossa vida, referenciando os dados do produto, né, dentro de cada venda já, e personalizando conforme deseja. No nosso caso aqui, além do ID e da quantidade, estamos armazenando também as informações de preço e até mesmo, né, o nome aqui de cada produto. Isso pode ser bastante útil para um relatório no futuro, né, caso a gente tenha. Evitaríamos joins entre tabelas, que é comum no SQL, né, e faríamos uma consulta mais simples para saber quais, né, os produtos de determinada venda. Bom, galera, essa foi a parte que eu mostrei, as coleções que vamos trabalhar. E aqui eu descrevi um pouco sobre as relações, que eu acabei falando já enquanto explicava sobre as coleções, mas basicamente recapitulando, né, teremos aqui as coleções, então, e o tipo de relação entre elas. Eu fiz questão aqui de escrever para ficar melhor, até de vocês poderem visualizar e entender melhor, tá? Passando aqui, talvez para a parte mais importante do nosso curso, é a parte dos endpoints, né? Mas que o resultado, né, disso aqui o resultado do trabalho, né, é feito com todas as explicações que eu dei até o momento, né? Então, temos os nossos endpoints que são desenvolvidos. Eu descrevi aqui todos que eu consegui imaginar, né, e que seriam interessantes aqui mostrar para vocês. Mas quem sabe durante o decorrer dos vídeos a gente possa sentir necessidade de mais algum, ou até mesmo de retirar algum deles, né?
Mas enfim, os que eu mencionei aqui são esses. É, parte do cliente, busca de todos os clientes aqui, ou seja, uma lista de clientes, né? Aqui vai retornar todos os clientes cadastrados. Aqui a gente busca um cliente pelo ID. Aqui a gente tem uma busca de cliente por nome, tá? Esse aqui é bem interessante, porque a gente vai aprender aqui a como fazer isso usando o MongoDB e a parte de filtros. Já aqui, né, um endpoint para atualizar, no caso, e um para deletar, né? E também o endpoint para a gente criar aqui um novo cliente. A parte de categoria basicamente segue o mesmo fluxo do cliente aqui, né? A de produto também, né? Basicamente os mesmos endpoints aqui, o filtro por nome, o get, o delete, o put e o post. Já a venda é que teremos um pouco mais de desafios aí, né? Porque além dos endpoints tradicionais, né? De busca, de venda por ID, de lista de vendas, atualizar, deletar, teremos buscas de vendas por filtro de datas, né? Então a gente pode ver aqui o D e o até, e até por cliente ID. Isso é algo muito bacana também, para a gente poder buscar as vendas aí de determinado período, né? Também teremos endpoints aqui para adicionar e para remover produtos da venda. Muito bacana também isso aí, galera. Vamos aprender formas legais de se construir, validações importantes, né? Olhando para o status da venda que tem aqui, né? E muito mais. Bom, galera, essa é a ideia de projeto que eu pensei em trazer aqui para vocês, né? Para a gente poder desenvolver juntos, passo a passo, aí desde o início, que eu acho que vai ser bem interessante e vai ter um conteúdo aí, né? Bastante valioso, principalmente aí para quem nunca mexeu no MongoDB e para quem já mexe ou tem experiência, talvez sirva para reforçar aí, né? Algum conteúdo que, que às vezes a pessoa esqueceu, enfim, né? Para que possa contribuir aí no aprendizado. Então eu acho que esse curso aí vai ser bastante valioso aí para ambas as partes, né? Bom, galera. Bom, sem mais delongas, né? Então vamos pular agora aqui para nossa IDE. Eu já deixei o projeto aqui basicamente configurado, com o mínimo de coisas aqui que a gente vai precisar de momento, né? Para o banco de dados, eu vou estar usando aqui, galera, uma imagem Docker. Mas caso você queira rodar localmente aí, fica à vontade, tá? Eu recomendo, se você já tiver o Docker Desktop instalado na máquina, ou o WSL, seguir aqui com essa imagem. Falo isso porque o Mongo aqui possui uma peculiaridade, né, bastante importante aí que é diferente do SQL. Quando a gente usa ele com o Spring, né, o Spring já nos garante aí o controle de transação, né, o famoso @transaction, que garante que determinada função executada no nosso projeto, né, o endpoint, enfim, cada operação vai ser única, né? Fazendo que quando qualquer erro aconteça durante o processo, né, o Spring faça o rollback das alterações aí, garantindo para a gente a consistência dos dados, né? Um bom exemplo, né, é o caso de uma venda. Quando eu cadastrar uma venda, eu informo produtos para ela, né? Suponha que eu informe dois produtos, o primeiro seja inserido e o segundo dê algum problema e não seja inserido. Né? O Spring tranquiliza a gente, e faz que tudo que ocorra antes de haver esse erro, né, seja revertido e nada aconteça. Basicamente, essa é a ideia do controle de transação, né? Garantir a consistência dos nossos dados e garantir que tudo dará certo. Bom, mas quando estamos falando aqui, quando estamos falando do NoSQL, né, a coisa muda um pouco. Por si só, né, tanto o Spring quanto o próprio Mongo, por padrão, não garante isso para a gente, né, tendo que ser realizada aí algumas configurações para que isso funcione. Então, no Mongo, a gente tem o que chamamos de réplica sets, tá, galera? O que são, né, o que é um réplica set, né? É um conjunto de réplicas, né, que o Mongo usa aí para garantir a integridade de nossos dados, fazendo com que processos aí que falhem na metade, né, sejam possíveis de reversão. Isso, né, já estará tudo configurado para vocês nessa imagem Docker aqui que eu vou estar passando aqui. Beleza? Juntamente com esse arquivo inicial aqui, ó, que eu chamei de init mongo.js, onde a gente já está criando aqui a nossa
a nossa base de dados, tá? Que no caso aqui eu chamei de vendas. Mas além da gente configurar isso aqui no Mongo, né? A gente vai precisar configurar também dentro da nossa aplicação. E aqui isso é bem simples, tá, galera? Se a gente abrir a aplicação aqui, ó, eu até já deixei pronta aqui uma classe, ó, criei um pacotinho config e chamei ela aqui de Mongo config, né? Onde é bem simples, né? A gente cria um bin aqui chamado de Mongo Transaction Manager, né? Que será gerenciado aqui pelo Spring, né? Garantindo que as transações do Mongo funcionem corretamente, né? Deixando a gente um pouco mais tranquilo aí com relação a isso. Quando a gente chegar na parte de implementação dos nossos services, a gente vai ver lá um pouco mais sobre anotar os nossos métodos com o @transaction, né? E a gente daí conversa um pouco mais sobre isso. Bom, tendo a nossa imagem Docker aqui já pronta, nossa classe de configuração também aqui do Mongo, já temos configurado também o nosso application.yaml aqui, ó. Eu vim aqui em Resources, eu deixei configurado aqui. Ele também é bem simples, né? Eu já deixei configurado aqui com a porta do servidor que a gente vai usar, 8080. E aqui também a configuração do Mongo, né? A URL de conexão aqui, ó, MongoDB, localhost, 27021, vendas, e o réplica 7, o RS0 aqui, que eu chamei a réplica 7 do MongoDB. Beleza? Bom, para rodar a imagem Docker, galera, até vou rodar aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir o terminal, eu estou aqui, ó. Eu vou dar aqui um docker compose up -d aqui no terminal, onde o arquivo Docker está. Né? Isso é muito importante, né? Se não, o arquivo não... É bom vocês rodarem, né? No caso, esse comando aqui dentro da pasta onde o arquivo Docker está, tá? Se vocês rodarem fora, vai acabar não encontrando e vai acabar dando erro, tá? Bom, feito isso aqui, ele já criou pra gente, ele até deu um erro para nós aqui, dizendo que deu um conflito, que eu já tenho um container criado, né? Deixa eu até ver se eu tenho ele. Eu só não subi. Deixa eu só matar os containers que eu tenho aqui, galera. Docker rm, deixa eu remover o container e subir novamente ele. Docker compose up -d. Bom, agora subiu aqui. Então agora feito isso, eu vou dar um docker ps para ver se o nosso container está no ar aqui. Opa, não está certo, né? Docker ps, bom, já está no ar aqui, então a gente já pode ver que o nosso container está rodando aí. E é isso, né? Então basicamente a gente roda a nossa imagem Docker só com docker compose up -d. Depois a gente verifica que está tudo certo, que é aqui com o docker ps, né? E vê o nosso container rodando bonitinho aqui. Galera, para a gente poder visualizar os dados do nosso MongoDB, eu tenho instalado aqui na minha máquina o MongoDB Compass, né? Que é uma interface aqui do Mongo onde a gente pode se conectar e fazer as nossas queries, né? Ver as nossas coleções, enfim, é o nosso gerenciador de banco de dados aí que a gente vai entender melhor como usar no decorrer do curso aqui, tá? De início, eu só quero mostrar para vocês, né, como a gente pode se conectar no nosso banco. Né? Eu vou vir aqui no maisinho, ou aqui mesmo no Add New Connection, para adicionar uma nova conexão. Então aqui eu vou informar o URL, eu estou rodando na porta 27021. Aqui eu vou colocar a nossa base de dados, então barra vendas, que é o nosso banco. E aqui eu vou informar o réplica 7, tá? Que é esse cara que garante as transações para a gente no Mongo, né? Nossa réplica 7. Então eu vou salvar e dar um connect aqui. Beleza. Então a gente já conectou aqui, já estamos dentro da nossa base, conseguimos fazer a conexão e basicamente por hora, galera, é isso, tá? Só queria mostrar para vocês como a gente faz a conexão. A base de dados, vocês podem ver que a gente criou aqui o vendas, mas ela não está aparecendo aqui ainda, que é algo mesmo aqui do Mongo Compass, tá? Quando você só cria o banco e não adiciona nenhuma uma coleção dentro dele, né? Por exemplo, aqui eu tenho algumas coleções, mas quando você não adiciona nenhuma, ele não mostra pra gente aqui o vendas, tá? Mas por baixo dos panos, né, o Mongo já conseguiu criar esse banco, a gente só não está conseguindo ver ele aqui, né? Que ele exige que seja criada uma coleção e tenha um item aí dentro dessa coleção, tá? Bom, galera, então, né, mais como a gente utilizar melhor o MongoDB Compass, a gente vai ver aí durante os próximos vídeos, tá? E conforme a gente for precisando, a gente vai voltando nesse cara aqui e eu vou mostrando passo a passo para vocês como a gente pode utilizar, tá? Bom, galera,
Era isso que eu tinha para explicar e mostrar para vocês aqui nesse vídeo, né? Em breve a gente começa o nosso projeto aí, eu tenho certeza, né, que vamos aprender muito juntos, né? Vou estar deixando na descrição do vídeo o link do repositório do projeto aí no GitHub, para vocês poderem baixar, né, e irem desenvolvendo junto comigo. Que esse, né, é o intuito, né, onde cada vídeo, né, eu vou atualizar esse repositório com as mudanças realizadas aqui com vocês, né? Beleza? Bom, acho que falei demais por aqui já. Grande abraço para vocês e qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo assim que puder. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!